Neste momento, acontece no Palácio do Buriti, aqui no Distrito Federal, uma reunião convocada pela governadora interina do DF, a Celina Leão, para discutir com integrantes do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e outros órgãos o detalhamento da segurança do 7 de setembro. A convocação deste encontro ocorre na esteira de um alerta dado pelo MJ de Flávio Dino ao GDF, que oficiou a Celina Leão com informação, possibilidade de mobilização de grupos contrários ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também tiveram acesso aos auxiliares de Flávio Dino a vídeos que estão circulando na internet, com desagravo não só ao presidente da República, mas também, por exemplo, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu tive acesso a esse conteúdo e nele há um informativo, um chamamento para uma mobilização no 7 de setembro. Por isso, o alerta do Ministério da Justiça. Vale lembrar que, quando a gente fala de Alexandre de Moraes, ele virou uma figura emblemática nessa data, porque em 2021 foi xingado de canalha pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, em manifestações durante o 7 de setembro. A governadora Celina Leão não acredita em atos graúdos como os de 8 de janeiro, me diz que acha que isso não vai avançar contra as comemorações do feriado da Independência, mas coloca no radar a possibilidade de atos isolados. Por isso, o governo do Distrito Federal tem tido maior atenção com que a governadora chama de lobo solitário, né? Assim que se fala quando tem uma pessoa só promovendo atos terroristas. Conversei também com o Ricardo Capelli, que é o representante do Ministério da Justiça nessa organização do 7 de setembro. Mais cedo, ele me disse, olha, os desdobramentos do 8 de janeiro têm sido bastante pedagógicos e, portanto, na visão do secretário, isso vai servir de alerta para qualquer pessoa que tente avançar o sinal da civilidade. A Força Nacional vai ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil na contenção de eventuais distúrbios no evento. Vou chamar agora o comandante Edu e isso põe na tela exatamente os números previstos para esse feriado do 7 de setembro. 40 mil pessoas devem acompanhar o tradicional desfile da Independência aqui atrás de mim, na Esplanada dos Ministérios. Cerca de 30 mil pessoas nas arquibancadas e outras 10 mil pessoas pelos arredores. E para organizar o evento deste ano, o governo federal espera gastar pouco mais de 3 milhões de reais. É cerca de 300 mil a menos do que foi gasto por Jair Bolsonaro no ano passado. Mas aí vale a ponderação. Era o bicentenário da independência do Brasil. Por isso que foi um evento um pouco maior. Claro, esse valor, considerando a inflação do período. A gente fez a correção para que fique nos números atuais. Vai ser um evento menor, como a gente disse, porque Lula resolveu que não haverá, por exemplo, a presença da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Para ser um evento mais sucinto, porque a ideia é tirar um pouco daquela imagem bolsonarista do 7 de setembro, que era uma data muito cara aos bolsonaristas e à direita nacional. Aí há uma previsão, aí o número está equivocado, na verdade são 17 mil militares, eu passei errado esse número, devem participar do desfile. É um pouco maior do que era esperado inicialmente. Houve também reforço da Força Nacional de Segurança e da Polícia Militar. Haverá um número de policiais militares maior do que, inclusive, a posse de Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro, porque, neste momento, todo cuidado é pouco, ainda mais com as ameaças. Haverá também um contingente maior da Polícia Civil e da Operação Escudo. A gente ouviu muito falar da Operação Escudo nos últimos dias, né, Tainá? Porque a Operação Escudo é aquela que falhou no Palácio do Planalto, quando tivemos, por exemplo, o depoimento à CPMI do Gonçalves Dias. Naquele episódio, você tinha um número muito pequeno de militares, do GSI até da Força Nacional de Segurança e também das Forças Armadas fazendo a segurança do Palácio do Planalto. E aí a ideia, como a gente disse mais cedo, é que Lula não discurse. Lula faz aquela autorização e aí o desfile começa, Tainá. Tem uma expectativa para esse ano, como a gente estava falando aqui, Uribe, de um desfile mais restrito, mais resumido. Sempre quando a gente consulta as fontes próximas ao presidente da República, essa é a visão que chega de um desfile menor, porque ele
Eles sabem que é uma reconstrução de imagem, que ainda está em elaboração, até de repactuação com as forças militares. Sobre o discurso do presidente da República, nunca é previsto o discurso de presidente durante o desfile do 7 de setembro. O que ocorreu anteriormente com o Jair Bolsonaro foram posicionamentos, aliás, em mobilizações secundárias, após as comemorações. O que acontece é que o presidente da República autoriza o início, a abertura do desfile. O pronunciamento oficial do Lula vai ocorrer na TV no dia anterior. Caio Junqueira tem uma matéria completa sobre isso no site. Segundo fontes palacianas, o tom, foi-me dito hoje, será bem diferente do pronunciamento que ele fez no ano passado. Claro, gente, no ano passado ele precisou marcar presença nessa data, por ser uma data muito conectada ainda a Bolsonaro e que Bolsonaro se utilizava desse 7 de setembro para fazer alguma conexão com o seu público, com o seu eleitorado. Então, na época, pré-candidato a presidente da República, Lula foi à cadeia nacional para fazer um contraponto a Bolsonaro, inclusive criticá-lo por usar essa data de forma politizada. Então, dessa vez, os auxiliares dizem que o tom vai ser de pacificação. O presidente da República também deve abordar outros assuntos que são caros à agenda do atual governo, a exemplo de, além de democracia e união, a preservação do meio ambiente. Uribe. Justamente, a ideia é tirar, como a gente disse, esse verniz bolsonarista, porque é uma data muito cara aos bolsonaristas. Jair Bolsonaro considerava a grande data de seu mandato. Todos os anos fazia uma grande comemoração. A gente lembra que no primeiro ano, de 2019, teve o desfile militar aqui em Brasília, aí ele gravou um vídeo em São Paulo e aí fez críticas principalmente à esquerda. Nos anos de 2020 e 2021 teve a pandemia do coronavírus. Então o desfile aqui atrás, na Esplanada dos Ministérios, foi cancelado pela aproximação das pessoas, para não colocar os militares e as pessoas na arquibancada sob risco de serem contaminadas pelo vírus. E aí teve o ano de 2022, que foi emblemático, o bicentenário da independência do Brasil. Jair Bolsonaro participou do desfile e depois tinha um carro de som aqui atrás, no Congresso Nacional, no Gramado. Neste carro de som, ele fez um discurso um pouco mais político e depois um novo discurso em São Paulo. O que é importante a gente ressaltar? Que Luiz Inácio Lula da Silva quer fazer deste ano como um novo bicentenário da independência do Brasil. Porque ele considerou que Jair Bolsonaro acabou politizando muito este dia, que é importante para a história brasileira. Por isso que esse discurso mais politizado será feito na televisão, como a Tainá disse, no dia 6. E aí, no dia 7, ele apenas autoriza o discurso e aí ele tem viagem no mesmo dia, né? Sim, atualizando também vocês sobre a agenda do presidente da República, porque a gente estava com a informação até ontem de que a viagem dele à Índia para participar do G20, da cúpula do G20, seria só no final de semana. Mas não, hoje uma fonte do Palácio me atualizou e disse, olha, vai ser realmente, quando eu perguntava dessa forma resumida e mais restrita, né, das apresentações, ela disse sim, a participação dele tem que até ser cronometrada, porque tem a viagem dele no mesmo dia à Índia. Então, o embarque do presidente da República é importante até para outros assuntos, para a conversa com o Juscelino, para a reforma ministerial, a gente tem em mente que Lula vai sair do Brasil já na quinta-feira e não somente no sábado, como previsto. Vamos girar a nossa análise. A gente tem aqui a Basília Rodrigues e a Clarissa Oliveira. Tudo bem, gente? Basília, eu vou começar contigo para a gente trazer um pouco mais de expectativa sobre essa data. Porque, como a gente falava nos bastidores, a palavra, eu acho que eu usaria para descrever a forma como os auxiliares do presidente Lula têm se posicionado sobre o 7 de setembro é cautela. É de, olha, a gente sabe que ainda é uma data que está muito ligada a Bolsonaro, a gente sabe dos riscos de manifestações contrárias ao atual governo, por isso a gente vai aos poucos tentando dar a nossa forma, né, a essa data, né, tentando tirar esse verniz bolsonarista, como dizia aqui o meu amigo Gustavo Uribe. Bem-vinda, Basília.
Oi, tudo bem? Tainá, Uribe, Clarissa, todos os espectadores da CNN Brasil. Uma palavra de ordem ali no Palácio do Planalto, ou uma expressão de ordem, é fazer diferente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando a gente pergunta como vai ser o 7 de setembro neste governo Lula, o primeiro deste governo Lula, vai ser totalmente diferente do que foi nos últimos anos de Bolsonaro. Então, por isso que um desfile menor, em que algumas forças policiais não foram convidadas, para lembrar, reforçar que este é um desfile cívico-militar. Então, as Forças Armadas, aí tem um componente militar, estarão representadas, sim, durante o desfile, como é historicamente. E cívico, que venham as pessoas, que a população venha exercer o seu espírito cívico de cidadania, lembrando que o Brasil tem mais de 200 anos de independência. Não é um lugar para política eleitoral, é um lugar para símbolos nacionais, de representação do Brasil, independentemente da coloração política partidária. É uma data do verde e amarelo como cores do Brasil, de todos os brasileiros, independentemente de quem votou em 2022. Bom, todos os olhares muito atentos para esse 7 de setembro, é dia de feriado para quem, Para as autoridades não vai ser de descanso nenhum. As autoridades aqui do governo do Distrito Federal dizem internamente que uma operação de guerra, olha o termo utilizado, vai ser montado para garantir a segurança da capital federal neste dia de feriado, onde há a expectativa de muitos representantes, de muitos representantes do povo, no sentido de políticos, mas as pessoas comuns também estarão aqui com as suas famílias, é o que eles esperam. A governadora em exercício do Distrito Federal, que com a volta do Ibanez Rocha já volta para sua função de vice-governadora da capital federal, a Celina Leão, me disse que quem quiser vir a Brasília para curtir a festa do 7 de setembro, quem quiser vir a Brasília para lembrar a bandeira, lembrar a pátria, será muito bem-vindo. Mas se for para destruir as coisas, como aconteceu no 8 de janeiro, em nome de um pretenso espírito patriótico, isso será duramente combatido pelas forças policiais daqui. Então, todo aquele esquema de segurança que não deu certo no 8 de janeiro vai ser, então, colocado em prática neste 7 de setembro. A título de comparação, a Celina me falou que ela pediu à Secretaria de Segurança Pública para que mais 2.000 policiais estejam na região central de Brasília. E ela afirma 2.080 policiais militares, 500 policiais civis, isso sem contar homens e mulheres do SAMU, do Corpo de Bombeiros. No 8 de janeiro, quantas pessoas estavam aí cuidando mal da segurança de Brasília? De acordo com informações encaminhadas à CPI do golpe, da Câmara Legislativa, tinham ali 200 policiais. Então, você vai de 200 policiais para mais de 2.000 policiais aqui no centro da capital federal, na tentativa de Brasília não fazer feio, não virar aí palco de algum protesto antidemocrático. 200 policiais, que é aquele inquérito que foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que levou à prisão da cúpula da Polícia Militar, diz neste inquérito que eram policiais que não eram muito bem formados, que eram iniciantes na carreira. Então, claro, tivemos uma mancha na democracia brasileira que foi o 8 de janeiro, mas pelo menos houve um aprendizado, viu, Clarissa? Inclusive, Ibanez Rocha, que no 8 de janeiro estava fora, agora já está na capital federal para não ser acusado de omissão. Aprendeu, gato escaldado tem medo de água fria, aprendeu que foi suspenso naquela altura do campeonato e não quer que nada saia do controle agora. Uribe, bom, boa tarde, todo mundo primeiro, olha, tá todo mundo ali querendo pecar pelo excesso. É melhor exagerar em toda a política de segurança do que correr o risco de que tenha qualquer novo acontecimento que acabe manchando aí a data, algo que, obviamente, o governo federal está tentando escapar. Mas o que eu tenho sentido ali nas conversas que eu venho tendo sobre esse assunto, gente, é uma vontade muito clara de enxugar muito esse evento, até para viabilizar uma comparação com o último 7 de setembro. Por quê? Naquela ocasião, a gente sabe que teve uma enorme mobilização de todo o aparato público para que o evento servisse ali praticamente como um grande ato de campanha simultâneo em várias cidades em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa é uma ação que está correndo contra Jair Bolsonaro na Justiça Eleitoral.
com possibilidade, inclusive, de lhe render mais uma condenação, além daquela da reunião dos embaixadores, que já o tornou inelegível. Então, essa ideia de reduzir o tamanho do evento, pelo que eu pude sentir, ela, claro, tem a ver com a ideia de garantir que seja mais fácil controlar os acontecimentos, mas tem também um viés político aí, porque a partir da hora em que você faz um evento menor e faz uma comparação com o que aconteceu no ano passado, em plena campanha eleitoral, fica a mensagem de, olha, o tamanho correto de um 7 de setembro seria esse daqui. O que Jair Bolsonaro fez lá atrás foi mobilizar integralmente o aparato público, a estrutura de comunicação do governo federal, aliados, entrou dinheiro. Até agora ninguém sabe direito como foi financiada toda aquela mega mobilização que aconteceu. Quando você faz esse comparativo, um evento ainda menor do que talvez fosse realizado antes do 7 de setembro de Bolsonaro, você acaba dando a sensação de que, ou pelo menos transmitindo a mensagem de que, de fato, houve um exagero brutal aí no que foi feito no ano passado. E agora é saber quem vai estar ali lado a lado com o Lula, né? Porque no 7 de setembro do ano passado, que era um dia de festa para o Brasil, pelo nosso bicentenário, não tinham as autoridades ali, as cúpulas do Congresso, o presidente também do Supremo Tribunal Federal, recusaram o convite, alegando, dando outras desculpas, até mesmo Arthur Lira, que era um aliado político de Bolsonaro, não esteve no púlpito. E agora, este ano, eu entrei em contato com as cabeças aí do poder, não tem resposta formal. Todo mundo foi convidado, mas ainda está vendo ali na agenda se estará aqui nesse lugar de autoridades no 7 de setembro, ao lado do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem estava grudado em Bolsonaro era Luciano Hang, né, no ano passado. Ele estava ali de verde e amarelo, de papagaio de pirata. E tinha o medo também da classe política naquela altura do campeonato de Jair Bolsonaro fazer alguma crítica, por exemplo, ao Congresso Nacional ou ao Supremo Tribunal Federal, e os ministros estarem lá com a cara do lado dele, eventualmente apoiando algum tipo de ataque às instituições democráticas. Muito obrigado. Tainá?